Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do nosso Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece dentro do nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Chegamos em o nosso 7º episódio de 2025 e nele vamos falar sobre o andamento da campanha salarial e como estão as negociações da nossa Convenção Coletiva de Trabalho com o Sinep. Além disso, também falaremos sobre a 16ª edição da Copa Saeng de Futsal, que está com as inscrições prorrogadas. E para falar de assuntos tão importantes, recebemos hoje, novamente, a nossa presidenta Carolina Andrade e o nosso diretor de infraestrutura e meu amigo Ricardo Rocha. Tudo bem, Carol? Bom dia, Felipe. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer o nosso. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Olá, Felipe, Carol, você trabalhador e trabalhadora que está nos acompanhando. É uma honra estar aqui novamente no Saeng Podcast e obrigado mais uma vez pelo convite. Tá certo. Para a gente começar a falar, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou chamar primeiro o Ricardo, que é um dos nossos representantes do Saeng na mesa de negociação da nossa convenção coletiva. E, Ricardo, eu gostaria de saber em que pé que está a nossa negociação com o Sinep para a nossa convenção 2025-2026. Olha, Felipe, essa negociação, podemos falar que começou no final do ano passado. O SAEMG, ele fez uma ação muito democrática, que foi construir a sua pauta de negociação junto à categoria, convocando 14 assembleias. Houve 13 assembleias, digamos assim, que tentando abranger a maior base territorial possível da nossa categoria, foram em locais diferentes. Essas 3 assembleias foram presenciais e aí nós finalizamos com uma assembleia aqui em BH, que foi híbrida e foi muito satisfatório construir a pauta de negociação junto com a categoria, até porque também foi um momento que a categoria pôde estar presente no sindicato. Tivemos uma participação deles muito, muito grande. Eu estou até com dado aqui, 34% de aumento na participação da categoria em relação ao ano anterior, 2023, né? Sim, e o importante é que essa categoria presente nessas assembleias, eles mostraram que nós não estamos aceitando mais perdas. E por esse motivo, nós construímos juntos uma pauta que foi uma pauta mais objetiva, lutando pela manutenção das cláusulas e também por um reajuste salarial digno, para que a gente tivesse uma recomposição salarial que realmente tentasse manter o salário de acordo com essa inflação que sempre vem aumentando aí todo ano e que desse para poder, como se diz, viver, não apenas sobreviver. Não, perfeito. Ricardo, a gente já está no meio do mês de maio e mesmo assim a gente ainda não tem uma proposta oficial, né? Assim, quando a gente fala oficial, é uma proposta, um documento, né? Por escrito do Sinep. Isso é normal ou tá lento mesmo o ritmo desse ano? Então, Felipe, a pauta que eu havia falado para você que nós construímos no final do ano passado, ela foi entregue para o Sinep em fevereiro. As negociações, a reunião com o Sinep começou em março. Nós tivemos já 5 reuniões com eles e realmente é estranho esse atraso no retorno de uma proposta formal, uma proposta escrita deles com relação à questão de reajuste salarial. O INPC foi divulgado em abril, até agora nada. Isso causa uma estranheza do nosso ponto de vista com relação a essa prática que eles estão tendo conosco. Até tem uma certa interpretação de que parece que estão empurrando com a barriga, tentando fazer um certo pouco caso da categoria que se faz presente através de nós lá na mesa. Então, é preocupante esse atraso deles com relação à questão de alguma possível proposta. Certo. E aí até para chamar a atenção do trabalhador, porque como a gente comanda lá também as redes sociais, a gente vê muitos trabalhadores perguntando, seja no inbox, seja até dentro das nossas postagens, porque a gente, como não aconteceu isso, também não aconteceu em nenhuma das assembleias, né? E aí o trabalhador, ele fica um pouco preocupado, porque nós estamos, né, já passou abril,
que era o mês base, e agora nós estamos no mês de maio. Além disso, Ricardo, eu queria falar também um pouquinho da questão dos valores. Como é que foi a proposta que a gente entregou? Porque se eles não nos entregam, pelo menos a nossa parte a gente faz, que é entregar uma proposta para eles, né? Felipe, para nós está muito claro o que a categoria quer. A categoria pediu a manutenção das cláusulas e uma recomposição salarial, uma recomposição que fosse justa. E aí nós utilizamos o INPC como índice, né? O Índice Nacional do Preço do Consumidor base, para que a gente trabalhe esse percentual a ser pedido para eles. E também pedimos o PIB, sendo a média dos últimos 3 anos. Felipe, o que causa assim uma certa dificuldade nessa negociação é o que eu estou te falando, o pouco caso que está sendo feito. Nós chegamos na mesa e aí 5 reuniões, verbalmente, uma hora ou outra, uma possível divisão de um INPC, talvez, caso com o melhor dos olhos, poder considerar que aquilo ali foi uma proposta, mas você vê um parcelamento de 3 vezes, parcelamento de 2 vezes. Imagina só, Felipe, o INPC saiu no dia 11 de abril. O INPC ele foi 5,2%. O PIB, a média dele dos últimos 3 anos, deu 3,2%. O que nós estamos pedindo total? 8,4%. E aí... É o mínimo, né? Justo. É pedir a dignidade. É isso que nós estamos pedindo. É a dignidade no salário para os trabalhadores da nossa categoria. E aí, quando você vê falas como vamos dividir isso aí de 3 vezes, vamos dividir isso aí de 2 vezes. Pensa só, Felipe. Desconsideram o PIB, vamos falar só do INPC. Uma proposta de 5,2% do INPC dividido de 2 vezes, sendo 3,7% agora em maio, o que seria referente a abril como abona em junho, e 1,5% só lá em setembro. E aí, para poder falar com relação à questão dos pisos também, nossa categoria ela tem 3 pisos salariais, piso de contratação, segundo piso após 1 ano de contratação e o terceiro piso após 2 anos. Eu vou aproveitar só esse gancho, porque a gente conversava antes da gente começar a gravar também, e anualmente a gente passa por uma situação que eu sempre falo que ela chega a ser humilhante para o trabalhador, Ricardo, que é o fato do salário mínimo ultrapassar o nosso piso salarial, né? Quando chega janeiro, quando faz a virada de dezembro para janeiro, o salário mínimo no Brasil, normalmente o valor dele ultrapassa em alguns reais o valor do nosso primeiro piso, né? E assim, quando a gente senta na mesa para negociar, é exatamente essa dignidade que a gente está falando. Exatamente. É a pessoa não precisar ter um reajuste forçado pelo salário mínimo em janeiro do ano seguinte também, né, Ricardo? O que nós tentamos mostrar para o patronal é que a dificuldade que eles têm com relação à questão da contratação de vagas que ficam abertas aí 2 meses, 3 meses, e olhe lá, pode ser até mais tempo. A gente fica recebendo esses relatos às vezes, né? O seu Valdemar não está aqui, diretor lá do sindicato também, mandar um abraço para ele. Ele direto recebe aí contato de algumas pessoas de RH das escolas pedindo: ô, seu Valdemar, você tem o currículo de alguém que você possa indicar? Por quê? Porque eles não estão achando pessoas para contratar devido ao salário baixo que eles estão querendo pagar. Então é por isso, nós na mesa, representando a categoria, a gente fala isso com o patronal. A gente mostra dados para eles que o piso da nossa categoria, com relação à questão do mercado, é um dos mais baixos. Nós não podemos aceitar isso. Eles têm que abrir a mente para poder ver que querer pagar salários baixos prejudica eles também, no sentido de a falta de mão de obra. Então, Felipe, eu percebo que as escolas, elas muitas das vezes, elas entendem que o trabalhador, ele nada mais é do que custo. Elas não valorizam o trabalhador, né? Não valorizam. Porém, é justamente isso. O trabalhador, ele não é custo.
O trabalhador, ele é a base para promover a educação lá dentro da escola. Ao invés de custo, ele tinha que ser tratado como investimento. Exatamente. Com certeza, com certeza. Até porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que abre a escola? Quem que fecha a escola? O auxiliar. Então, assim... Quem que cuida do seu filho que está lá na escola? O auxiliar. Não desmerecendo de forma nenhuma a categoria dos professores, que também é parceiro do SAEMG. Extremamente importante, inclusive. Extremamente importante. Mas não podemos valorizar só os professores. Nós temos... A escola, ela tem que entender que todos fazem parte ali de um conjunto para que o objetivo que ela tem, que é promover a educação, seja atingido. Então, os professores precisam de salários dignos, a categoria dos auxiliares de administração escolar, com salários defasados há anos, precisa de uma recomposição salarial e precisa de um salário digno, um salário justo. É isso que a gente vem pedindo. E como eu estava falando para você com relação à questão dos pisos, aí você imagina, você acabou de falar, os nossos pisos poder estar abaixo do salário mínimo. Então é porque o salário ele está baixo. E aí é nessa situação que o patronal tenta, às vezes, querer dar um reajuste maior nos pisos, para poder tentar fugir dessa interpretação. E aí as propostas que são faladas então nos pisos, 7,5% de reajuste, mesma situação, 7,5% em maio, e aí o que fosse referir a abril, pago como abono em junho. Então, assim, propostas vexatórias, absurdas. Vou ser sincero com você, Felipe, essa negociação, ela está preocupante com relação à questão de o patronal não apresentar propostas por escrito, propostas formais. Por esse motivo, a gente ainda não conseguiu convocar nenhuma assembleia. É importante deixar isso claro. Uhum. E a gente segue firme aí nas nossas negociações com o patronal, sempre querendo abrir o espaço para o diálogo. Da nossa parte, a gente sempre tenta ter reuniões que a gente possa conversar, mostrar para eles. A gente sempre está disposto a estar com uma negociação que eu posso dizer de forma justa. Tranquila e amigável, né? O nosso termo é esse, tranquilo e amigável, e tentar chegar num consenso que seja bom para as duas partes. Vou melhorar a sua fala, se você me permitir. Claro. Da nossa parte, a respeito. Exatamente. Da parte do patronal, não há respeito. Tem um diretor nosso que ele fala o seguinte, que educados eles são, mas infelizmente respeito eles não têm. E quando eu falo falta de respeito, Felipe, é esse tipo de proposta. Esse tipo de proposta é falta de respeito com a categoria. São propostas que eu teria vergonha de propor para alguém. Mas se bobear, é por isso que eles não a escrevem no papel. A gente pede para eles escreverem, porque para a gente apresentar para a categoria, para a gente levar para a assembleia, a gente tem que ter uma proposta formal deles. E aí eles não nos dão a proposta, não escrevem pra gente o que eles querem. E aí o que a gente leva pra categoria? Não tem o que levar, porque nem uma proposta concreta eles são capazes de fazer. Então, por isso, até justificando a fala do Ricardo e até os questionamentos que a gente recebe, justamente por isso que a gente ainda não chamou uma assembleia, porque não temos uma proposta real do patronal. Só temos conversas nessas reuniões que não estão surtindo em nada, justamente porque, complementando a fala do Ricardo, na minha visão falta de boa vontade em negociar e enrolando a gente o máximo que eles podem. Porque, afinal de contas, a lei está do lado deles. A lei permite que eles façam isso. Mas, Ricardo, por que você acredita que as negociações não acontecem de maneira justa? Afinal de contas, eu trouxe alguns dados aqui, né? As mensalidades em Minas Gerais aumentaram em média 10% do ano passado para esse ano. Isso é o maior reajuste do Brasil. Além disso, escolas, faculdades estão com mais alunos matriculados desde antes da pandemia, na verdade, e estão construindo novos campos, aumentando unidades. Só que na hora deles sentarem na mesa para negociar com o SAI, eles não oferecem sequer esse mínimo que a gente está pedindo. Então, Felipe, com base nisso tudo que você falou,
a gente pode aí pegar, por exemplo, essa questão da média do aumento da mensalidade, mensalidades que tiveram como uma média de 10% de aumento. E eu te pergunto, qual que é o motivo para eles poderem aumentar as mensalidades? Fala para mim que um dos motivos não é realmente a questão do aumento salarial do trabalhador, do auxiliar de administração escolar. Então, se um dos motivos para o aumento da mensalidade é o aumento que as escolas vão estar aplicando para os auxiliares de administração, por que isso não é repassado? Essa que é a grande pergunta. A pergunta que todos fazem. Por que as mensalidades aumentam e por que não é repassado? Então, quando a gente entra lá numa negociação e a gente pede o INPC, a gente pede uma valorização para ser considerado como ganho real, igual a gente está pedindo aí a questão do PIB, a média dos últimos 3 anos, e aí você ter que ouvir um INPC parcelado, como assim? Então, no caso, por que houve o aumento das mensalidades? O que foi considerado para ter esse aumento de mensalidade? Se a gente está falando de um INPC de 5,2% e uma média do aumento das mensalidades de 10%... Tem 4,8% sobrando aí ainda, inclusive. Então, assim, vou ser bem sério com você, Felipe. A gente tem aí alguns desafios, né, na negociação. São ferramentas jurídicas que o patronal tem a seu favor. Nós já tivemos aqui a presença ilustre da nossa diretora do Departamento Jurídico, Rogerlan. Queria mandar um abraço para ela. É uma pessoa que a gente aprende todo dia, que é uma pessoa muito, muito expert em negociações. Então, o que eu posso te falar é que, conforme ela já apresentou nos episódios anteriores, essa questão de necessidade do comum acordo, questão de perda da ultratividade, foram perdas significativas para a nossa categoria poder conseguir hoje chegar na frente de um juiz e poder fazer com que o juiz realmente seja uma parte terceira para que julgue se o que nós estamos pedindo realmente não é justo e se o que a escola está oferecendo concordar conosco que é um absurdo. E faça-se valer a justiça. Então, da nossa parte, igual eu falei, o SAMG ele sempre está disposto à questão de sentar na mesa de negociação, ouvir, respeitar e aí, no caso, defender a pauta que está sendo entregue. Mas da parte do patronal, ao descaso, há essa sensação que a gente tem deles acabarem ficando postergando demais, demoram para poder entregar uma proposta formal por escrita, enfim, é complicado. Você percebe que as escolas, o setor da educação está tendo significativamente um aumento com relação à questão dos seus lucros. De vez em quando... E começa muito cedo, né? De vez em quando você bate o olho assim em alguns sites confiáveis e aí você consegue ver notícias falando que a escola bateu recorde em número de alunos matriculados. A escola está abrindo nova unidade em um bairro considerado um bairro nobre. Então, como assim? Então, esse crescimento da escola não significa um aumento das suas receitas? Não dá para poder fazer o repasse nem do que é o INPC de forma integral para a categoria? Essa é a grande pergunta que a gente tem também. E aí, quando a gente vai para a mesa de negociação, a gente tenta trazer todos esses dados e, infelizmente, esse poder que eles têm com relação à questão de ferramentas jurídicas de dar o direito deles a acabarem falando sem chance. É o que a gente, infelizmente, enfrenta, mas a gente está disposto a defender a nossa pauta e não vamos abrir mão. E isso sem contar que esses 10% de aumento estão vindo lá do ano passado. Porque aumentou na matrícula lá em dezembro, quando você refaz a sua matrícula para o ano de 2025, esse aumento já foi lançado lá. Então, o dinheiro já entrou no caixa das escolas lá em dezembro. E a gente está pedindo a partir de abril. E a gente está pedindo a partir de abril. Então, assim, não tem essa desculpa de que não tem condições. Condições eles têm, porque o dinheiro está rendendo para eles de dezembro até abril. O famoso querer é poder, né? Eles Exatamente, só não querem, né? Exatamente. E, Ricardo, até para a gente ir
finalizando, né, este assunto para a gente partir para o próximo, eu gostaria de saber da sua parte e também da parte do SAI, qual que é a expectativa para as próximas reuniões e quais os próximos passos dessa complicada negociação que nós estamos tendo esse ano? Não dá para falar que ela não está complicada. Se você for colocar com base nos anos anteriores, talvez pode ter tido uma percepção da categoria que as negociações elas são lentas, porque começa em março, o NPC é divulgado só em abril, enfim. Mas dessa vez está tendo uma estranheza da nossa parte ao ver a postura do patronal. Então o que eu posso te falar é que a nossa expectativa é de avanço. Porém, isso só acontece com pressão da base. A gente precisa que a categoria esteja do nosso lado. O sindicato já está realizando algumas mobilizações e está disposto a mobilizar ainda mais a categoria caso o patronal continue com esse tipo de postura, que é a postura que a gente não aceita. Parcelar em NPC? Como assim? Inaceitável. É o que a gente sempre pede em todo podcast, em todo contato que a gente tem com o trabalhador. Participe das nossas assembleias, esteja junto com o sindicato. Porque só assim a gente consegue fazer pressão com o Sinep para a gente tentar uma negociação melhor. Então, eu friso novamente esse pedido para vocês. Participem das nossas assembleias e estejam juntos conosco. Porque só a gente lutar na mesa não funciona. A gente precisa de vocês ao nosso lado. Você, trabalhador e trabalhadora que está aqui nos ouvindo, eu peço para vocês, acessem o nosso site, acessem a aba de notícias. Nós fazemos as convocações para as assembleias através do site, através do e-mail. Sigam as nossas redes sociais, porque lá vocês também vão ter o acesso à informação. Todo mundo acaba acessando o Instagram pelo menos umas 10 vezes ao dia, né? Uhum. Então, segue lá o Instagram do SAIMG e aperta o sininho lá para poder receber em primeira mão assim que os meninos da comunicação soltarem alguma informação, porque nesse momento nós precisamos mais do que nunca de vocês ao nosso lado. Nós fazemos as assembleias híbridas através da plataforma Zoom. Sim. E a gente conta com a ferramenta Webinar. É uma ferramenta que ela resguarda a sua privacidade. Então, eu acredito que isso fez até uma ascensão das nossas assembleias, sabe? Sim. A percepção que a gente tinha é que o trabalhador, às vezes, estava com receio de estar numa sala virtual e que todo mundo observava que ele estava lá, ou então, que enfim. O patrão ia saber que ele estava lá na assembleia. Mas aí, dessa vez, já, na verdade, há alguns anos, a gente está utilizando essa ferramenta Webinar, que ela resguarda sua privacidade. Ninguém vai ver, outras pessoas que estejam participando da reunião híbrida vão conseguir ver o seu nome que você está participando. As perguntas, você consegue encaminhar elas no formato de texto. Elas são lidas na assembleia e são respondidas também. Então, fica esse convite para a categoria. Estejam dispostos a se mobilizar para poder lutar conosco pela pauta, que é uma pauta, no mínimo aí, que eu vou ser sincero com você, um pedido de dignidade, um pedido de socorro. O que nós estamos pedindo, Felipe? O que nós estamos pedindo a mais que o patronal não está querendo dar? Uma recomposição salarial com 5,2% de INPC e 3,2% de média do PIB dos últimos 3 anos. Manutenção das cláusulas. Você acha justo retirar cláusulas que são cláusulas com mais de décadas na nossa convenção coletiva? Muitos trabalhadores entram nas escolas esperando gozar dessas cláusulas. E aí o patronal, para eles, simplesmente pedir para tirar. Qual motivação? Então, peço aí o apoio de todos. Conto com vocês. Obrigado, Felipe. Perfeito, Ricardo. Agora eu vou passar a bola para a Carol para a gente falar de um assunto que já está mobilizando tudo, né, Carol? A gente teve uma prorrogação das inscrições, então estamos falando da Copa SAENG de Futsal, que chega neste ano a sua 16ª edição. Carol, como eu já até adiantei o assunto, né? Como é que está o andamento das inscrições para a Copa deste ano? Eu estou bem empolgada, Felipe, porque o pessoal está procurando bastante a gente, né? E esse ano, por algumas questões de contratações, de dificuldade de montar times, a categoria entrou em contato conosco e pediu para a gente
alterar a data, para a gente prorrogar a data de inscrições. Né? Então, esse ano a gente prorrogou as datas das inscrições até o dia 18, que é domingo agora, né? E aí as inscrições terminam às 23h59. É importante que façam as inscrições pelo nosso sistema, tá? Justamente porque o pessoal está querendo participar. Só que é um ponto que a gente precisa falar. Tá difícil de formar os times. Dentro das unidades. Porque a rotatividade é muito alta nas escolas. Justamente como o Ricardo falou anteriormente, as escolas não estão pagando nem sequer um salário digno. Então, a rotatividade nas escolas está muito alta. Então, a pedido da categoria, a gente mudou a data, né? A gente fez essa prorrogação de mais uma semana para o pessoal conseguir montar os times bacanas. E, até o momento, a gente já tem mais de 70 inscritos. Então, a Copa já está bombando. Você está falando de quase 10 times pelo número de jogadores, né? E, Carol, quem que pode se inscrever na competição deste ano e como fazer essa inscrição? Neste ano, né, quem pode se inscrever? Todos os auxiliares de administração escolar que estão na categoria e que não fizeram carta de oposição ao sindicato. Né? Esse ano nós fizemos uma mudança nessa regra. Podem participar os trabalhadores sindicalizados e os não sindicalizados. Por quê? A gente quer agregar mais pessoas ao evento. A gente quer aumentar a participação da categoria. Então, nesse ano, pode participar quem é associado, quem não é associado e os dependentes das associadas também. Perfeito. E, Carol, parece até intencional da minha parte, mas os dois assuntos que a gente está tratando nesse podcast acabam também se juntando, como você mesmo falou, essa rotatividade, né? Ao contrário dos anos anteriores, as inscrições desse ano estão sendo feitas de maneira mais individual e não por equipe. Você acha que é por conta disso, essa dificuldade de montar uma equipe dentro daquela unidade? As pessoas falam assim, não, eu não consigo montar, não tenho 8 pessoas para jogar comigo, mas vamos fazer aqui nossas 6 inscrições individuais e aí depois a gente vê como é que a gente faz essa montagem dos times. Eu tenho certeza, Felipe, na verdade, eu nem acho, eu tenho certeza que é por isso. Por quê? Tem escolas que a gente até entrou em contato com algumas pessoas, perguntar, fulano, por que você não se inscreveu na Copa? Você participa todo ano. Não, Carol, eu saí da escola e todo mundo que era do time saiu. Tem escola que o time inteiro saiu. A rotatividade está muito alta. Por quê? Eu que joguei a Copa Futsal, inclusive já fui campeão em 2019, queria mandar um abraço pro pessoal. Só para deixar claro, mas ano passado você terminou em que lugar, Ricardo? Eu tava no G4. Bom, deixa ele falar que ele ganhou em 2019. Vou mandar um abraço pro meu time também do ano passado, que foi um time guerreiro. Um abraço pro pessoal lá da Vila da Criança. Mas assim, no que a Carol tava falando, eu queria falar que eram times que davam muito trabalho pros outros. Times com estrutura, sabe? Pessoal que era antigo nas escolas. Que treinavam juntos, que tinha aquela parceria. E que, no caso, alguns decidiram sair da categoria por conta da questão de remunerações muito baixas que estavam sendo ofertadas pelas escolas e outros até mesmo pela questão de demissões, porque isso é um assunto que a gente um dia vai tratar aqui também, essa questão dessa perseguição que algumas escolas fazem com relação à questão de o trabalhador que já contribuiu 20 anos com a escola, hoje ele já não é uma pessoa nova, então, por conta disso, acho que é melhor fazer a demissão dele, que é uma falta de respeito. O salário dele está mais alto do que o cara que inicia agora, então eu tenho que pagar muitos benefícios para ele, vou mandar ele embora e contratar um para pagar 1/3 do que eu pago hoje. Entendeu? Mas é isso, Felipe, a rotatividade está muito alta porque a pessoa entra na escola e ela ganha um salário baixo. E aí ela procura qualquer outra atividade fora que paga mais, que dá um vale-refeição, por exemplo. E aí a pessoa sai da categoria e vai procurar outro emprego. Então, essa rotatividade está sendo muito ruim em relação a isso, porque, como eu citei esse caso específico, o time inteiro saiu. Então, por causa disso, dos salários baixos, está difícil montar time. E pensando justamente nisso e em outra função também, o que nós pensamos? Se a escola não tem um time inteiro, por que a escola não pode participar? Então, nós criamos, desde o ano passado, a inscrição individual.
Então, digamos que você trabalha na escola X, você quer jogar, mas não tem time. Você vai lá e faz a sua inscrição individual e depois a gente junta você com outros times que vão conseguir fazer um time completo. Né? Perfeito. Vai formar as equipes, né? Exatamente. E só pra ficar claro, eu fiquei em quarto lá com a Vila da Criança, mas a gente chegou na prorrogação, tá? O jogo foi acirrado. Não. As semifinais e a final foram muito disputadas. Foi acirrado. A disputa de terceiro lugar também. O time do Santo Agostinho ano passado, que timaço. Deu trabalho pra nós. E assim, Carol, posteriormente, né? Domingo, às 23h59, encerram as inscrições. Sim. Posteriormente vai ser marcada a reunião técnica. Exato. Como que é a reunião técnica e o que é definido lá? A reunião técnica ela é muito importante, Felipe, pelo seguinte, a gente faz Os acordos, né? regulamento do campeonato, faz a divulgação do regulamento do campeonato e passa para o pessoal. E a Copa Futsal, a intenção dela é justamente promover a integração entre o pessoal da categoria. Na reunião técnica, o que nós vamos fazer? Todo mundo já teve acesso ao regulamento, nós vamos repassar o regulamento todo com os representantes das equipes e neste momento é aquele momento em que a gente discute direto com as equipes. Essa cláusula não está legal, essa aqui está bacana, podemos melhorar nisso, podemos melhorar naquilo, para a gente fazer uma atividade em conjunto com a categoria. E isso faz com que cada ano a gente tente melhorar mais o campeonato para que seja uma atividade prazerosa para as equipes. E é nesse momento também que nós vamos pegar todas essas inscrições individuais e vamos fazer a junção dos times. Por exemplo, tem escolas que têm várias unidades. E no regulamento diz que você tem que se fazer o time daquela unidade A. Só que na unidade A tem 3 pessoas que jogam, na B tem 2, na C tem 1. Então aí qual que seria o problema de juntar todos esses jogadores em um time só? Não tem problema. A gente vai na reunião técnica, tem tantos jogadores dessa escola, aqui, aqui, aqui. Nós vamos juntar esses jogadores em um time só e se tiver mais vagas e mais pessoas precisando de um time, é aí que a gente faz a junção dos times também. Então é um momento em que a gente bate o martelo nas regras do campeonato, faz a junção dos times e é nesse momento em que a gente escuta quem é que está lá dentro jogando. Porque é muito fácil, eu que estou aqui atrás de uma mesa e eu que não jogo futsal, estou aqui escrever um regulamento maravilhoso, mas chega lá na hora do jogo, o Ricardo que está lá jogando, suando a camisa para ganhar, ele vê um ponto no regulamento que ele fala assim, poxa, isso aqui podia ser mudado. Então é nesse momento em mudado no sentido de toda a categoria esportiva ali Exato. presente... aprovar, né? Não é nem no sentido de se beneficiar. É que talvez passou facilite... um ponto do regulamento que a gente não achava que era Sim. importante e eles levam para a reunião técnica Exato. essa questão Facilite a organização que melhora do time. isso, que melhora a organização do time ou até a organização do campeonato, né? Isso, melhora a organização do campeonato, melhora a regra do campeonato, todo mundo fica feliz e o evento fica melhor a cada ano. Então, a intenção principal da reunião técnica é isso. Repassar todas as regras, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser retirado, o que pode ser incluído, fazer a junção dos times, bater o martelo nas datas e nos locais. Esse ano a gente está tentando, né, fazer todos os jogos no mesmo local novamente, né? A gente está tentando com o nosso parceiro, que é o Arte Clube, né, que a gente fez no ano passado. E isso é uma coisa que me entristece, é até um desabafo meu aqui, porque nas edições anteriores da Copa Futsal, as escolas cediam os espaços. Então, cada jogo era na quadra de uma escola. Hoje, eu não consigo um jogo dentro da escola, porque a escola não quer uma atividade do sindicato, organizada pelo sindicato para a categoria dentro da escola. Eu que faço essa intermediação para a locação do espaço, para ceder o espaço, eu não recebo uma justificativa plausível da escola para falar assim, olha, eu não posso ceder o espaço para você por causa disso. Eu recebo justificativas que eu sei que são desculpas
para o sindicato e para a categoria não estar lá dentro. Até porque o sindicato fornece tudo, né? O sindicato fornece Tudo, bola, arbitragem, tudo. A Literalmente escola não a tem quadra. gasto. É a a gente quadra. só precisa do local. Uhum. Então, por isso que a gente agora está tendo que todos os anos fazer locação de quadra para fazer a Copa Futsal. E um ponto positivo também, que aí é o evento mais esperado da Copa, né, Ricardo? Muita gente gosta, né? Além de levantar o troféu lá, é a nossa confraternização final que a gente faz também, né? E é nessa reunião que a gente vai bater o martelo em todas as datas e inclusive da confraternização final, que é onde a gente faz a gente faz uma festa com os jogadores e os familiares dos jogadores, né? Que é normalmente um churrasco, uma confraternização para comemorar, para celebrar mesmo aquele momento que foi tão bacana Afinal, já são da categoria. 16 edições, né? 16 edições. Você sai de uma final e de uma disputa de terceiro lugar ali na rivalidade máxima para poder abraçar o companheiro do lado e poder confraternizar. É muito legal essa confraternização. E eu vou falar com você um negócio. É muito legal. Eu, por exemplo, eu vou assistir vários jogos para participar com o pessoal e tal, que eu gosto de ver o pessoal, esse clima, né? Até porque também a Carol é da área, né? Formada em eu educação sou formada em física. educação física também. Eu não jogo futebol, não jogo Apaixonada futsal. por esporte. Não tenho destreza nenhuma para esse esporte, mas assumo minha deficiência nesse ponto. Mas eu gosto daquele ambiente esportivo. Então, tanto é que sou formada na área, né? E é muito legal quando você vê a confraternização, quando você vê o jogo, você vê os caras assim, esse aqui mesmo transforma dentro da quadra. E você vê assim, você fala assim, vai brigar, vai bater, vai um pegar o outro no final. Cara, no final tá um abraçado com o outro, dançando, cantando, curtindo e falando, olha, você viu aquele gol lá que você fez? Podia ter sido assim. Não, aquele passe e tal. É muito legal a gente ver como que o esporte acontece agrega, né? essa agregação, essa integração da categoria. Então, assim, é muito prazeroso para mim participar e ver como que a categoria gosta desse evento. Eu acho que se a gente ficar um ano sem fazer a Copa Futsal, acho que a gente toma pedrada. Eu acho que até durante a pandemia deve ter sido o que o pessoal mais sentiu de não poder participar, né? Mas na pandemia não podia. Não podia, né? Não tinha jeito. Eu posso te falar assim, como um participante da Copa Futsal, desde antes de ser requisitado pelo sindicato para poder trabalhar em prol da categoria, eu já vi a oportunidade de conhecer pessoas até mesmo da escola que eu trabalhava, porém de outro campus, que eu não conhecia. Então, eu vejo como uma das melhores oportunidades de você introduzir a sua família na questão do sindicato, eles poderem conviver com essa luta que o sindicato faz, porque é no momento que você leva a sua esposa, os seus filhos ali para poder assistir a um jogo seu. E aí é um momento também que a Carol, como presidente, ou o Bizarria, vice-presidente, eles acabam trazendo algumas falas importantes para a categoria também. Então, assim... Esporte é saúde também. Né? Exato. Sem dúvida. E eu vou trazer uma frase aqui para fechar esse assunto da Cris, uma frase da Cris, inclusive, que é a nossa diretora da saúde, que é muito importante. Nós mudamos uma regra, Felipe, na Copa Futsal, que é o seguinte: os dependentes da associada podem participar. Por quê? Esse ano nós vamos fazer o festival de beach tênis voltado para as mulheres. Então, mulheres, fiquem atentas aí. Spoiler! Que assim que a gente terminar as inscrições da Copa Futsal, já vão começar as inscrições do festival de beach tênis. E para as mulheres participarem, vai ser muito legal também. Esse eu vou jogar, eu estarei lá. Esse eu tenho destreza. Essa é sua praia. Essa é minha praia. Não tem mar não, mas tem areia, tem praia. E a fala que eu acho importante da Cris é o seguinte: eu, como mulher, eu fico satisfeita no meu marido poder jogar. Porque o meu marido é meu dependente, então eu fico feliz em que ele pode participar. Então, os dependentes, os maridões, os filhos, podem participar. Maiores de 18 anos, né? Podem participar, podem se inscrever, né? A associada pode inscrever o marido. E uma coisa que eu acho muito bacana na fala da Cris é que normalmente ela agradece a participação das mulheres, dos filhos e a participação da família. Porque é algo que a gente está trazendo nessa gestão. A gente trouxe isso nos outros eventos e a gente está sempre tentando fazer isso porque não é só eu que estou lá, não é só o Ricardo que está lá.
É todo mundo. Eu tenho família, o Ricardo tem família, você tem família, a Cris tem família. Então, a gente está agregando a família também ao sindicato. Então, isso está fazendo com que a Cris pode fazer com que o marido dela participe da Copa, o Ricardo pode fazer com que o irmão dele participe da Copa e por aí vai. E no final das contas, a gente vê nos jogos a esposa, o filho, a filha indo assistir o papai jogar a bola, participando junto. Então, essa questão da família para nós é muito importante e a gente está trazendo isso com muita propriedade para que todo mundo possa participar da Copa Futsal. A arquibancada cheia é lindo demais. É muito bacana. Teve uma edição, eu não vou me lembrar qual, mas teve uma edição que tinha até gritos lá pro torcida. Tinha. Vou falar com você que era uma espécie de torcida organizada, porque o pessoal tinha canto, tinha... estavam preparados. Teve uma edição, eu não vou me lembrar qual foi agora, que o pai estava recebendo a medalha e o filhinho dele lá. Aí o filhinho dele viu a medalha e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei perto, assim, tinha uma medalha a mais. Eu peguei a medalha, fui lá, entreguei a medalha, pus no pescoço dele, assim. Cara, você tem que ver a felicidade desse menininho com essa medalha. Construção de memória afetiva. Né? Exatamente. A felicidade dessa criança com a medalha, igual a do pai. Meu pai ganhou, eu também ganhei. O orgulho dele, ele ficou o churrasco inteiro com a medalha no peito. Cara, foi maravilhoso, foi lindo. Perfeito. Então eu vou voltar já a passar a bola para vocês também, para a gente poder fazer as considerações finais, né? Agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando até este momento final. Carol, suas considerações. Categoria, participe conosco das nossas assembleias, fiquem junto conosco, porque só assim a gente vai ser mais forte. Precisamos de vocês. Eu friso muito isso todas as vezes que eu venho no podcast, porque isso é a coisa mais importante, né? Nós estamos lutando por vocês, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, mas a gente precisa do apoio de vocês junto conosco. Participem dos nossos eventos, a Copa Futsal vai ser muito legal, o torneio de beach tênis também, né? E agradecer mais uma vez, esse podcast ficou um pouquinho mais longo, né, Felipe, por causa do assunto que é mais polêmico e importante demais para vocês. Então, assim, agradecer você que está aí até agora, nos assistindo, nos ouvindo e seguindo a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela paciência em nos ouvir e pela audiência que vocês estão dando esse tempinho para nós. Obrigada. Perfeito. Ricardão. Queria agradecer de novo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero voltar uma próxima vez e com boas notícias. Se for eu, né, da comissão que for vir, espero trazer boas notícias, ou se for outro, o importante é que a gente volte e traga boas notícias para vocês. Mas para isso, igual eu falei, nós precisamos da pressão da base. Nós precisamos que o trabalhador, a trabalhadora, eles estejam juntos conosco para que a gente lute lado a lado. Não tem como nós falarmos que vai ser fácil, mas se torna possível quando a gente tem vocês ao nosso lado, tá bom? Essas são minhas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. E fica o convite para vocês continuarem sintonizados nos nossos próximos episódios. Participem ativamente das atividades promovidas pelo SAENG e daqui a pouco vocês possivelmente serão convocados para as nossas assembleias. Afinal de contas, queremos logo também que a nossa campanha salarial tenha sucesso e chegue ao fim. Me despeço de todos vocês, agradeço novamente a audiência de cada um que está até este momento conosco. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.